Ana Clara, outra Ana Clara. Olá, Ana Clara, tudo bem? Cris, bom dia, Cris. Comunista sexy, Núbia Primo. Núbia, oi, Núbia. Tata Ladeira, L Freitas, Lari, é isso? Para quem não está no grupo ainda, quem está me seguindo no grupo, a gente tem um grupo WhatsApp, né? Um grupo exclusivo, onde eu estou postando material 100% gratuito, né? Quer dizer, estou dando já orientação pessoal sobre o meu método, né? Meu método, graças a vocês, né, que estão me acompanhando, em um mês já ganhou 600 seguidores no Instagram, né? Uma coisa incrível, mas em suma é o retorno que o pessoal está dando, o pessoal está gostando muito, e, né, em suma, o pessoal que está no grupo, que está, né, tendo a possibilidade de bater o papo, né, assim, fazer pergunta tal, e conhecer o método, tá entendendo? Tá vendo que ele é poderoso e realmente ele pode trazer, pode facilitar enormemente, tá entendendo? Resolver a vida de vocês na redação. Então, assim, brevemente eu vou falar, para quem não está no grupo, né, quem em suma está chegando agora, está conhecendo o método agora, a ideia é eu apresentar rapidamente, né, do que se trata. O nome já diz tudo, resolvendo a redação. A ideia é que muita gente acha que precisa ser assim, algum as da escrita, ter superpoderes, ser inspirado, ser uma espécie de nerd literário para ir bem na redação do Enem e dos vestibulares. A minha ideia é justamente desmistificar isso, tá? Mostrar para vocês que a redação do Enem não é um grande exercício literário, ela é perdão, ela é um exercício como outro qualquer, como se fosse assim, resolver uma equação de segundo grau, tá? Ou balancear uma equação química, entendeu? Em suma, uma coisa para a qual tem um passo a passo e que não foge daquilo, sabe? Assim, você faz primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, acabou, corre para o abraço, entendeu? Quer dizer, realmente a redação do Enem não é um grande exercício literário, é para ser dominado por todo mundo, qualquer estudante. O problema é que é muito mal dado na escola, né? Quer dizer, eu estou falando isso aqui, pode parecer uma crítica assim, né, aos professores, mas em suma, né, eu sou professor também e já fui aluno, né, em suma, sofri que nem vocês nessa época. Então a ideia do método é trazer uma forma de resolução simples, um passo a passo, com o qual você possa resolver qualquer tema, entendeu? Qualquer tema que cair, entendeu? É sempre a mesma coisa. E por que é possível existir esse passo a passo no Enem? Porque o Enem, ele foi ficando a redação do Enem foi ficando um exercício muito delimitado, muito assim, muito bem definido. E então ela tem um limite muito preciso, você tem que fazer uma proposta de intervenção, quer dizer, uma solução para o problema. Só isso aí já limita, tá entendendo, enormemente o trabalho. Porque se você tem que apresentar uma proposta de intervenção, uma solução para o problema, existe um problema, concordam? Se existe um problema para o qual você tem que apresentar uma solução, o que você tem que estudar desse problema? As causas do problema. Isso é inevitável. Então, assim, esses três elementos vão ter que estar necessariamente sempre presentes na redação do Enem. Problema, causas e solução, tá? E não por outro motivo, vocês vão ver que os textos motivadores, eles sempre tratam dessas três coisas, tá? Problema, causas e soluções. Eles sempre trazem isso, e eles já trazem para vocês, tá entendendo? Quer dizer, se você, óbvio, é bom vir com as suas ideias, né? Mas assim, se você tiver sem ideia no dia, não tem problema, tá entendendo? Os textos motivadores eles já trazem tudo, entendeu? E é para ser usado, né? Vocês acham que eles queriam que
a gente soubesse, por exemplo, esse ano, já tivesse lido sobre democratização do acesso ao cinema? Vocês acham que eu li, tá entendendo, alguma coisa sobre esse assunto? Eu jamais li, faria a menor ideia do que falar, entendeu? Então, assim, é loucura achar que você vai ler 500 jornais, você vai ter o repertório, né, cultural maravilhoso, que você vai dominar todos os temas. Isso é loucura, entendeu? É loucura achar que você vai dominar a redação do Enem fazendo um monte de redação, entendeu? Isso é que nem matar todas as baratas jogando uma naftalina na cabeça de cada uma, entendeu? Isso não é uma estratégia inteligente para vocês resolverem o problema, tá entendendo? Então a estratégia é vocês perceberem que há uma estrutura, é um exercício que tem uma estrutura lógica. Essa estrutura parte de um problema, que é o tema é sempre um problema, mesmo que o título diga outra coisa, tá? Então, por exemplo, lá em 2013, né, o título era Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Efeitos da lei... Não, mas, em suma, o tema mesmo, o problema era que o brasileiro continua inconsciente e quer beber e dirigir. Mesmo depois da lei seca, muita gente continua bebendo e dirigindo. Então, o tema era o problema de fazer pegar a lei seca, o problema de dar continuidade a outras medidas para complementar a lei seca. Entendeu? Quer dizer, o tema às vezes atrapalha você, quer dizer, o tema não, a proposta, o título da proposta às vezes atrapalha vocês, tá? Então, assim, e aí o que eu faço, Thiago? Tem que ler os textos, entendeu? Não tem saída. O Enem, a redação do Enem, ela é um exercício conjunto de leitura e de escrita. Não sou eu que estou dizendo, isso está escrito na cartilha do participante. Baixem aí a cartilha do participante, vocês vão ver, na competência 2. Eles falam competência 2, que é justamente a que trata do tema, né, que talvez seja a competência mais importante. E fala, é uma competência conjunta de escrita e de leitura. Então, assim, ler os textos é fundamental. Vocês têm que entender que os textos não são enfeites que estão ali. Eles são a essência do trabalho, entendeu? Então, vocês, assim, vocês vão ler e vão ler ativamente, buscando extrair os elementos com os quais vocês vão montar a redação de vocês. Esses elementos quais são? O problema, que tem sempre um problema, todo ano é um problema, certo? É o mesmo problema para todo mundo, você não pode inventar também, você tem que ler os 4 textos, ler o título e os 4 textos e identificar o problema, primeira coisa. Em seguida, identifica nos textos o que eles estão já te entregando de causas e solução. E daí é partir para escrever a redação. Assim, o método, ele ensina... Uma vez que você identificou esses 3 elementos que são obrigatórios, você vai passar para montagem da redação. Montagem, literalmente, porque assim, o método ensina 4 frases estruturais com as quais você pode começar. Quer dizer, essas 4 frases, por quê? Correspondem a uma estrutura de parágrafo, de 4 parágrafos, tá? Então é uma frase para cada parágrafo. E depois vocês vão ver que também assim o método vai ensinar você a complementar os parágrafos, que informação entra em que momento. Quer dizer, ao todo, no final, o método prescreve uma redação de 15 frases, 15 períodos, tá? Para ser mais, eu falo frase assim para ficar mais claro, tá? Mas assim, na verdade é período, né? Para usar o termo correto. São 15 períodos ao todo, 3 no primeiro parágrafo, 4 no segundo, 4 no terceiro, 4 no quarto. Com isso, detalhe, cada um desses períodos tem uma função específica dentro do todo, tal como vocês vão ver, quer dizer. Mas a questão gente, vocês não escrevem, entendeu? Assim, essa coisa de, o tema era de um jeito, então eu saí escrevendo e aí o tema me levou para não sei aonde. Ou então, eu usei o modelo é terrível, né? Eu usei um modelo que me obrigou a dar um determinado encaminhamento. Gente, não tem essa de me obrigou. Eu até tenho uma postagem aí no Instagram que é um cachorrinho puxando o homem, eu falo sobre isso. Não tem essa de me levou. É tudo pensado em antecipação, vocês vão estruturar
o que tem que ser falado, tá? E vocês vão, em suma, planejar e executar, entendeu? Quer dizer, vocês vão aprender como executar isso, tá? Então não tem essa de me levou para aqui, me levou para ali, entendeu? A redação toda ela segue um plano. E como vocês estão vendo, eu sugiro uma estrutura de 4 parágrafos, etc. Vocês vão ver. Aí pergunta assim, Tiago, mas eu já vi redação boa que tinha 3 só. Tiago, precisa ser essa estrutura. Eu já vi outra que também foi bem assim, sabe? Gente, tem inúmeras formas de você resolver a redação do Enem, como tem inúmeras formas de você resolver uma equação de segundo grau, por exemplo. Você pode resolver a equação de segundo grau por Bhaskara, né? Quem já viu isso? Você pode resolver por faturação, você pode resolver pela fórmula de Newton. Tem um monte de fórmula de você resolver a equação de segundo grau. A questão a minha tarefa como professor é ensinar um método, tá entendendo? Que funcione sempre, que seja razoavelmente simples e que funcione todas as vezes, tá? Que dê para aplicar sem problema. Então, sei lá, Bhaskara sempre funciona para resolver a equação de segundo grau. Fatoração às vezes não funciona, entendeu? Então, assim, o que vocês preferem, entendeu? Ficar analisando, entendeu? Tem professor que faz isso, fica analisando redações que foram bem, entendeu? E aí, entendeu? Da onde vocês vão? Analisando, entendeu? Exercícios de alunos diferentes resolver a equação de segundo grau. Não, eu quero um passo a passo, uma forma, um jeito. Depois, assim, aprendam outros jeitos, entendeu? Assim, no meu método, assim, a ideia é ensinar, assim, outras estruturas, outras formulações lógicas. A última coisa que eu quero falar aqui nessa apresentação que eu estou fazendo, aí a gente em seguida parte já para o nosso exercício e para as dúvidas. A última coisa que eu quero falar, o que eu ensino aqui não é um modelo. Pelo amor de Deus, não usem modelo. Isso daí é uma maior furada. O modelo ele te impede de pensar, cara, entendeu? E pior, ele te amarra a certos desenvolvimentos. Ele te obriga, às vezes, a desenvolver a redação para um lado que ela não deveria ir. Então, por exemplo, tem gente aí que defende modelos, que ensina modelos aí na internet, que fala, negligência estatal, negligência do governo, isso é sempre causa. Aí eu, eu acho que eu fiz uma postagem no Instagram sobre isso. É sempre causa, é negligência do governo. E agora, nesse ano, aí, da democratização de acesso ao cinema? E aí, qual é a culpa do governo? O governo tem que construir cinema, é isso, galera? Aí eu brinquei, né? Vai fazer plantação de milho para pipoca, tem concurso para lanterninha, né? Quer dizer, mas assim, o cara que adotou o modelo, ele é obrigado a falar aquilo, seguir aquilo que está escrito no modelo. O que eu ensino não é modelo, é uma estrutura lógica que serve para qualquer tema e que vocês vão ter que pensar um pouco antes de adotar essa estrutura, não é assim, elas vão ter. Mas o trabalho intelectual principal de vocês é na leitura dos textos. Ali é que está a chave, o pulo do gato. Na leitura dos textos, vocês vão extrair, tá entendendo? As informações-chave, que são as 3, problema, causa e soluções. Depois é tranquilo, entendeu? A montagem da redação e tal, tá entendendo? Mas, notem, isso não é um modelo, tá? Isso vai servir para qualquer tema, como eu estou propondo, uma solução 100% válida em todos os casos para a redação.